Olá, a sociedade atual cobra uma postura de permanente batalha pelo sucesso. É necessário vencer sempre. As frustrações causadas por tal atitude estão provocando um aumento da depressão, uma doença de consequências gravíssimas que podem levar ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o transtorno afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Só no Brasil, o país com maior número de casos na América Latina, são 11 milhões e 500 mil depressivos, cerca de 6% da população. O que fazer para combater o mal? Esta é a principal questão de nossa conversa com a psicóloga clínica Rosane Granzotto, conselheira do Conselho Federal de Psicologia. Essa cobrança da sociedade seria o principal causador da depressão e da ansiedade também, né? Mas quais seriam as outras consequências que causariam a depressão hoje? Então, Maurício, a gente sabe que a depressão ela é multifatorial, né? Ela é muito complexo a quantidade de interferências que podem acabar assim, causando ou trazendo esse estado emocional para o sujeito. É claro que a gente, antes de considerar, assim, digamos, o que estaria provocando, eu faria um pequeno comentário sobre a estatística, né, que nos é colocada, tanto pela OMS, como também da onde se tira esses números, né? Então, quando nós olhamos para esses números, a gente tem que considerar um outro fenômeno paralelo, que é da medicalização da vida, né? E também da mercantilização da saúde, né? Então, o que acontece? Tem havido, nos últimos anos, e acho que até a partir dos anos 80, uma influência das indústrias farmacêuticas e até da medicina que patologiza algumas situações da vida que são cotidianas. Então, ok, existe sim, né, os estados depressivos, existe um quadro clínico bem determinado, com sintomatologia bem conhecida, né, como você falou, com consequências bastante nefastas. Porém, nós temos que considerar também que atualmente, sentir tristeza, fazer um luto, né, ou passar por algumas fases da vida que nos colocam em situações vulneráveis, são patologizadas e são tratadas com medicação. Então, digamos assim, se a estatística que nós temos sobre depressão, ela foi colhida a partir, por exemplo, da venda de medicamentos antidepressivos, nós teremos que considerar esse outro fator, porque esse fator também influi nas estatísticas, né? Agora, voltando um pouquinho na tua pergunta, né, tipo assim, o mundo ou a vida, as formas de vida que nós temos na contemporaneidade, em que elas estão influenciando nessas estatísticas? Com certeza, né? Existem pesquisadores que fazem a relação entre o ethos neoliberal, né, e, assim, digamos, o exagero dessa competitividade, do individualismo, da exigência por excelência, né? Então, essas condições que fazem parte da nossa vida cotidiana, da nossa vida atual, elas produzem uma precariedade existencial. Elas produzem, assim, um isolamento psíquico, né? E em algum momento o nosso corpo não dá mais conta de trabalhar o tanto que nos é exigido, de produzir o tanto que nos é exigido, até de consumir o tanto que nos é exigido e de corresponder a todos esses padrões midiáticos de beleza, de consumo, produção, perfeição, sucesso, felicidade, né? O nosso corpo ele entra em crise, né? E se essas condições permanecem, pode cronificar. E aí sim a gente vai ter esse quadro clínico da depressão. Há uma corrente que fala que a depressão, ela de certa forma sempre existiu, mas que ela era diagnosticada
de outra maneira, como demência, como... Né? Quer dizer, até que ponto isso é verdade? Sim, a depressão ela é um estado, hoje chamado depressão, mas já foi chamado de melancolia, né? Já foi assim característica, assim, por exemplo, do romantismo, né? Da época do... Então, ficar triste e ser melancólico ou em algum momento assim não estar motivado para a vida não é uma novidade, né? Não é uma coisa da atualidade. Isso é um estado, como todos os outros estados emocionais, sempre existiram. Claro que, né, um excesso ou, digamos, o estado, quando a pessoa fica sistematicamente nesse estado, ela não sai disso aí e ela vai agravando cada vez mais o seu isolamento. Aí sim a gente entra nessa questão que tem que ser tratada, né? Tem que ser ouvida, tem que ser considerada, tem que ser tratada. Então, a depressão, ela, como estado melancólico, como estado emocional, isso sempre existiu. Só que em algum momento ela passou a ser, digamos, um diagnóstico psiquiátrico, né? A partir do momento que ela passa a ser um diagnóstico, e aí ela passa a ter um tratamento, e um tratamento medicamentoso, mas hoje também tratamentos psicoterapêuticos, nós temos uma outra forma de olhar para ela daí, né? A partir daí. E é uma doença complicada porque ela simplesmente acontece, ela não tem alguma coisa que indique que a pessoa vai entrar no estágio de depressão, né? Quer dizer, ou há alguns indicativos que já podem ser detectados com certa antecedência e combatida? Assim, eu não diria que ela, assim, do nada ela aparece, né? Não é assim, de repente a pessoa se vê deprimida. A pessoa que entra, claro que nós aqui estamos considerando, existem os estados endógenos, né, de depressão, que é um número de uma estatística baixa, mas existem, né, onde sem nenhuma situação externa, digamos, a pessoa desenvolve ou já, e aí existem estudos que fazem até estudos familiares ou coisas assim, mostrando que haveria uma tendência ou alguma questão endógena, né? Porém, nós sabemos, e até pelas estatísticas, né, nos últimos, em 10 anos, numa pesquisa da OMS, 18,4% de aumento dos casos de depressão de 2005 a 2015. Tá? Então, nós não podemos desconsiderar os fatores socioeconômicos e culturais nesse aumento. O que eu diria, assim, é que a pessoa, em algum momento, ela vai fazer a crise depressiva. Porém, ela vai fazer a crise se ela vem, de alguma forma, passando por vários eventos, né, que vão tensionando a vida dessa pessoa. Esses eventos podem ser perdas sucessivas, pode ser desemprego, pode ser frustrações, né, muito sérias, algumas dificuldades de relacionamento, que mais? Bom, eventos, né, eventos que são da vida, mas que demandas excessivas no trabalho, né? Tudo isso acumulado, o organismo não aguenta, o corpo não aguenta, né? Em algum momento aí ele vai... Eu diria que nesse caso, onde essa pressão externa é muito acentuada, a depressão é quase um movimento de resistência, porém frágil e ineficaz, porque a pessoa não consegue, ela como se ela estivesse resistindo a esse excesso de demanda, mas só que, ao deprimir, ela também desiste da própria vida, né? Ela se entrega, ela se abandona, vai para o fundo do poço, entende? Então, ela dá um não para o mundo, mas, ao mesmo tempo, dá um não para ela também, porque ela também não consegue ser feliz ou viver. Ser feliz até é uma utopia, mas, enfim, viver a vida, né? Retomar, né, a sua própria sequência natural da vida, né? E ela pode levar a situações bem mais dramáticas, como o próprio suicídio mesmo da pessoa, né? Sim. Quer dizer, a depressão, ela é de uma gravidade muito profunda.
Sim, porque justamente tem esse risco, né? Um fator de risco. Também, pesquisadores também já concluíram que o suicídio ele está muito associado aos estados depressivos, né? Mas a gente também não pode fazer tirar uma conclusão causa e efeito, né? Tipo, a pessoa está deprimida, ela vai se suicidar. Não, né? Não existe essa relação tão assim casuística. Porém, é o próprio processo de desistência, de desmotivação, desistência da vida. Nada importa, nada tem mais graça, né? A pessoa ela não tem vontade de levantar, de se cuidar. Então, aquilo é uma desistência e um sofrimento tão grande que em algum momento ela pode pensar, eu não quero essa vida, né? E aí, realmente... E os casos de suicídio também têm aumentado muito nos últimos anos, né? Muito. No Brasil, é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. E até pouco tempo, o suicídio era quase uma palavra proibida, né? Não saía na mídia, não era divulgado, porém é uma questão de saúde pública. A depressão e o suicídio são questões de saúde pública hoje no Brasil, né? Você institucionalizou o Setembro Amarelo, né, como uma forma de combate ao suicídio, né, o alerta, né, para essa questão do suicídio. Quer dizer, esse tipo de campanha, até que ponto ela é válida? Sim, pegou assim uma coisa meio que pegou na moda, né? De moda, essa de cada mês combater um tipo de situação. Eu acho que tem uma importância no sentido que chama a população, né, e também os governos, né, a se preocuparem com essa questão de saúde. Então, chama a consciência. Porém, não dá para a gente reduzir toda essa preocupação a um mês do ano, né? Eu acho que as intervenções elas têm que ser bem mais amplas. Elas vão desde o macro, assim, no sentido assim, de melhoria socioeconômica da população, né, até políticas públicas de prevenção e de atenção à saúde mental que cuidem sistematicamente dessa sintomatologia ou desses casos, né, que isso, eu diria, poderia ter um resultado de prevenção ou de diminuição dessas estatísticas. E a questão da ansiedade, porque também é uma outra doença que tem acometido muito a população, né? Quer dizer, tem crescido de maneira assustadora também essas questões da ansiedade. Como é que isso se dá? Daria para a gente definir mesmo o que é uma ansiedade, o que é um estado de ansiedade? Sim. A ansiedade, bom, é outro estado psicofisiológico, né? E a ansiedade, ela abarca muito, ela modifica muito nosso estado físico, inclusive, né? A ansiedade sempre tem a ver com alteração de respiração, batimento cardíaco, sudorese, sensação de desmaio, coloração, né? Enfim, o nosso corpo todo fica alterado porque há uma descarga aí de todos os hormônios, enfim, que são alterados pelo que nós estamos vivendo, né? Acho que todas essas consequências, a base disso é a gente entender que o que nós sentimos ou como nós vamos reagindo, né, às situações, elas têm a ver com o tipo de vida que a gente leva, né? As relações que a gente tem, as pressões que a gente está sofrendo, quer dizer, tudo que, digamos, sei lá, a patologia ou a doença, né? Ela não é propriedade do indivíduo, entende? Ela não é estrutural, no sentido, a pessoa nasce com aquilo, né? E aí não tem jeito. É produzido, né? Esses sintomas são produzidos nessas relações precárias e às vezes até violentas e exigentes que a pessoa vai tendo no mundo. Bom, a ansiedade, ela é outro sintoma, né, dessa vida contemporânea. Né? O que acontece? A gente não tem mais tempo, né? Nós vivemos correndo, sempre tentando dar conta das demandas, sempre preocupados se fez com o passado, tipo, se fez a coisa certa, se não deixou, e preocupados com o futuro. Parece assim que a gente está sempre sendo atropelado por alguma coisa que tem que dar conta.
Isso altera totalmente a nossa, né, esse equilíbrio de relaxamento, sei lá, quando a gente descansa, né? E esse excitamento que a gente tem que ter para dar conta das coisas. Acontece que o excitamento, ele acaba virando um estado de ansiedade que se torna sistemático. Você acorda e dorme, né? Se é que consegue dormir no estado de ansiedade. Pois E isso está aumentando. Se, estatisticamente, no Brasil, né, se chegou ao número de 5,8% eu não diria depressivos, pessoas que estão em depressão, né? Nós temos a estatística de 9,3% de estados de ansiedade. Então, é maior ainda. Que é maior ainda, né? Maior ainda. Então, é quase um status, né? Um status, assim, vivendi, entende? É quase assim, a forma de vida atual, ela compõe também, né? Se compõe de ansiedade. Agora, a forma de combate, né? Quer dizer, se dá para a gente mesmo... Pelo menos prevenção, assim. Fazer uma forma de prevenção assim, tanto a ansiedade quanto a depressão? A gente tem que se colocar limites, né? Em primeiro lugar, perceber o seu próprio limite. Porque tanto os estados de ansiedade quanto depressivos, quando desencadeados pelas formas de vida, né? É um grito do corpo quando nós não nos damos um não e quando não damos um não para as demandas. Então, o que acontece? O corpo entra em crise. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter uma consciência crítica sobre os nossos limites, né? Fazer aquilo que nos é possível. E eu diria que tem muitas coisas importantes aí. Cuidado de si, né? Cuidado de si é muito importante. Se dá tempo para outras coisas além do trabalho, né? Ter lazer, se divertir, e principalmente criar vínculos, entende? Essa coisa porque a depressão, ela aponta para a ausência do outro, entende? A depressão é um ensimesmamento, né? Uma coisa da pessoa se enterra dentro de si mesma e ela vai se afastando. Então, essa prática, o incentivo, o incremento das relações afetivas, sociais, é um cuidado que a gente tem que ter, porque na nossa vida corrida, às vezes a gente deixa de lado, né? A família, os amigos, deixa para depois, e às vezes esse depois nunca vem, porque não sobra tempo, né? Enfim, eu acho que a gente não poderia dizer, faça isso, isso e isso, que você vai se livrar da ansiedade e da depressão. Cada um tem que refletir sobre o tipo de vida que leva, né? Agora, chega um momento que a questão passa a ser terapêutica mesmo. Sim, né? Sim. Quer dizer, então é a questão medicamentosa e tal. Sim. Quer dizer, quando é que se atinge esse estágio? Quando é que esse estágio... Então, Maurício, olha só. Quando a pessoa não consegue mais cuidar de si, quando ela não consegue, tem estados depressivos que a pessoa não sai da cama, né? Então, ela não quer comer, ela não quer tomar banho, ela muito menos levantar para sair ou conversar com alguém ou trabalhar. Então, quando a pessoa sente que a sua vida, né, se interrompeu, né, ela não consegue mais dar conta, mais fazer nada, ela não tem mais ânimo para nada. Quando ela percebe isso, ou a família percebe isso, é hora, digamos, aí não é nem que, até antes poderia ser, mas aí não tem mais jeito, aí tem que ser ajudada, essa pessoa tem que ser ajudada, né? Então, ela precisa, se o estado estiver agravado, ela vai ter que ter uma ajuda, né, de medicamentos aí que podem... digamos, equilibrá-la novamente quimicamente, né? Mas para que ela possa sair da crise, mas óbvio que fundamental é que ela receba uma ajuda psicoterapêutica, ou seja, que ela
reveja a sua vida, reveja as suas formas, as suas relações, que ela reorganize a sua forma de vida, que ela encontre novos motivos, né, para continuar a sua vida. Eu acho que essa ajuda é imprescindível, então, isso. E a gente sabe da importância da família, dos amigos, né, todo esse processo todo, mas de que forma a família pode intervir? Olha só, sempre tem que passar pelo afeto, né? Se a família é solidária, se ela é acolhedora, se ela não exige, naquele momento mais frágil, mais vulnerável dessa pessoa, não exige que ela responda a todas as demandas necessárias, que ela vá trabalhar, que ela produza, que ela arrume as coisas, que ela, né, saia da cama. Na verdade, primeiro nós temos que acolher isso que está acontecendo, né? Ou seja, até dar lugar para que isso aconteça, porque a pessoa, de alguma maneira, ela está elaborando alguma coisa, ou uma perda, ou ela está pedindo socorro de algum jeito, né? Então, o apoio da família, óbvio, é fundamental, acolhendo e cuidando dessa pessoa, eu diria assim, emprestando o corpo para essa pessoa, fazendo aquilo que ela não pode fazer, né? Cuidando dela, mas principalmente mostrando que ela é amada, né? Que ela tem um lugar, buscando ajuda também de profissionais, né? Levando essa pessoa até, em geral é a família que faz isso, né? Traz ou leva ao profissional ou traz o profissional até ela, para ela ser ajudada. Os números são impressionantes, né? São. Quer dizer, quase 6% depressivos, em estados de depressão, mais de 9% em estados de ansiedade. É uma questão de saúde pública. Como o Estado pode intervir também? Eu acho que, vou repetir um pouco o que eu falei antes, né? Eu acho que o Estado tem essa responsabilidade mais ampla, né, em relação a, eu diria assim, políticas socioeconômicas, porque, veja só, a pessoa que vive em estado de exclusão, tanto econômica, quanto política, quanto ideológica, ela sofre. Tem um sofrimento, eu diria, um sofrimento ético-político aí, né, que pode resultar em crise depressiva. Então, eu acho que o Estado teria que contribuir na melhoria, né, na melhoria socioeconômica, né, da vida socioeconômica da população e, principalmente, de maneira mais focal nas políticas públicas de prevenção e atenção à saúde mental, ou seja, sistema público, né, ou sistema de saúde, enfim, que receba essa pessoa, tem que haver um lugar onde essa pessoa possa ser acolhida e tratada, né? Então, Sistema Único de Saúde, toda a rede, a RAPS, né, a rede de atenção à saúde mental, tem que estar ali presente nesse momento. E principalmente agora, que a gente vê esses números alarmantes acontecendo, né? E também numa situação complicada do país. O próprio país está em confusão. Sim. Quer dizer, é preciso baixar as guardas também, né? A gente está vivendo conflitos ideológicos, né? Que é um dos fatores que causa sofrimento, né? A pessoa vive exclusão, ela se sente muitas minorias, entre aspas, né? Ou muitas diferenças são excluídas ou são identificadas com assim, identidades indesejáveis, né? Isso a gente não quer na sociedade, isso a gente não quer na sociedade. Então, essas pessoas, elas não têm lugar, né? Quer dizer, isso, obviamente, vai ter como resultado um sofrimento ético-político mesmo, que não tem nada a ver com estrutura depressiva ou qualquer coisa por aí, entende? É algo decorrente de toda a situação do sujeito no contexto em que ele vive. Tem a questão da imigração, né? E tem muita coisa por aí que a gente encontraria essas vulnerabilidades, assim, né? Onde a pessoa fica muito exposta a isso. O importante é retomar a alegria, então. Né? Sempre que possível, né? Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi sempre uma entrevista muito necessária, né? Sim, sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211, é de graça. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.